Bom dia, amigos do programa Política Sem Rodeios. Mais um programa hoje, segunda-feira, dia 31 de maio. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria com o programa Política Sem Rodeios. Queria agradecer aí aos professores de Mesquita do programa da última sexta-feira, um sucesso, né? Já dizer que nós soubemos que a vereadora Ana Cris Gêmea já convocou uma reunião com os professores e nós vamos acompanhar todos esses processos de demissões da cidade de Mesquita, dos professores. Mas vamos lá, hoje nós temos um tema super aguardado, né, que é sobre o projeto de lei da legalização dos medicamentos, né, com o canabidiol. Então, vou trazer aqui nossos colunistas para dar o seu bom dia e introduzir, mas já peço que vocês participem. Nós estamos ao vivo no Instagram, nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook, pelo YouTube. Você vai colocar seu comentário e hoje nós não vamos conseguir colocar os comentários no ar, mas nós vamos responder lá nas redes sociais. Tudo que for colocado, todas as perguntas vão ser respondidas direto lá nas redes sociais, então coloque seus comentários, né? Participe, divulgue, compartilhe esse vídeo, que hoje é um tema polêmico e um tema necessário para a discussão da sociedade brasileira. Deixa eu chamar ela, primeiro as mulheres, responsável pela coluna Mulheres no Poder, advogada, especialista em direito à saúde, defesa do consumidor. Bom dia, Melissa Leal Pires. Bom dia, Rinaldo. Bom dia à nossa audiência aí do Política Sem Rodeios. Uma excelente semana aí para todo mundo, uma semana que está começando. E hoje nós temos aqui, né, Rinaldo, um tema para debater de extrema importância. Nós temos inúmeras pessoas interessadas nesse assunto, porque nós vamos tratar aqui de tratamentos médicos, né? Tratamentos médicos que podem ser realizados com essa planta, né? E aí a doutora Janaína vai explicar isso para a gente. Hoje nós temos 13 milhões de pessoas, aproximadamente, portadoras de várias doenças crônicas, mal de Parkinson, câncer, epilepsia, autismo, Alzheimer, dores crônicas, e tudo isso pode ser tratado com uma planta, né? Então, a nossa missão hoje é apresentar para a nossa audiência a discussão que está tendo a respeito da regulamentação desses medicamentos, que são medicamentos que vão beneficiar muitas pessoas. Então, desde já a gente expressa nossa solidariedade para esses 13 milhões de brasileiros que sofrem diariamente com essas doenças. Nós temos crianças, e nós vamos comentar aqui, que sofrem, que tem mais de 100 convulsões por dia, Rinaldo, que são sintomas que podem ser melhorados com esses medicamentos. Então, a importância do tema é assim, muito relevante. Então, vamos trazer ele aqui também, nosso comentarista, né? A audiência está perguntando por ele, está estudando, mas hoje ele está aqui conosco também. Muito importante a presença. Rafael Depinho, muito bom dia. Bom dia, Melissa. Bom dia, Rinaldo. Bom aqui estar sempre presente no Política Sem Rodeios, retornando aos pouquinhos, me adaptando à minha nova rotina, mas é sempre bom contribuir. E também é um programa, às vezes não, né? 100% do tempo, uma forma de você colocar para fora também as suas opiniões, as suas insatisfações, as suas críticas, e isso é importante. Essa troca com o público e essa troca com vocês é importante. Eu sinto falta, mas eu estou me organizando direitinho e em breve eu vou conseguir, pelo menos, manter uma rotina. Mas vamos embora, que o programa de hoje é super importante, é um tema de alto nível e a sociedade precisa, sim, ter maturidade para discutir esse tema, e é urgente, porque as pessoas que precisam desse medicamento, elas estão sofrendo, os familiares estão sofrendo, e o caldo só entorna, né? Só piora ao passar do tempo. Né? Mas vamos em frente. Bem, eu vou introduzir o tema, viu, Rafael, Melissa, e a gente traz a nossa convidada para ela primeiro se apresentar, fazer uma introdução
e a gente vai fazendo as explanações. O que a gente quer falar hoje? O tema hoje é sobre o projeto de lei 39915, que versa sobre a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta cannabis sativa em sua formulação, para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais. Essa proposta para fornecer o canabidiol, única molécula presente na cannabis sativa, com algum efeito terapêutico, para tratar alguns casos de até epilepsia refratária. Segundo o texto do projeto de lei, o projeto poderá ser feito apenas por pessoas jurídicas, por empresas, associações de pacientes e organizações não governamentais, regulamentadas pela Anvisa. Não há previsão para cultivo individual e ainda há proibição para a produção e a comercialização de produtos fumígenos, como cigarros fabricados a partir da cannabis medicinal, assim como chás medicinais e outras mercadorias na forma vegetal da planta para pessoas físicas. Baseado nesse texto do projeto, nós estamos convidando a doutora Janaína Barbosa. Primeiro ela vai se apresentar e vai fazer uma introdução ao tema e a gente começa o debate. Primeiro, agradecer a presença da doutora Janaína Barbosa. Muito bom dia e obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, Melissa, principalmente querida, né, que me chamou, e vocês por me receberem nesse espaço tão importante para a gente discutir uma matéria tão séria, de um jeito mais respeitoso, diria assim, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Janaína Barbosa, eu sou médica, me graduei em 2007 e desde então eu trabalho com saúde. E dentro desse escopo da saúde, a cannabis medicinal passou a ser uma alternativa dentre as opções no meu arsenal terapêutico. Então, eu sou prescritora de cannabis medicinal desde 2018, aqui no Brasil, regulamentado desde 2013, tá bem? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse remédio que a natureza preparou para todos nós. Doutora Janaína, primeiro, para iniciar, eu queria que a senhora apresentasse alguns conceitos para desfazer alguns mitos que existem na cabeça das pessoas. O que nós vamos tratar aqui é da parte científica. Nós não vamos tratar aqui do consciente coletivo que está na cabeça das pessoas. Tal. E aí a gente até combinou, tanto a Melissa trazer o aspecto mais da área da saúde e o Rafael também vai comentar um pouco do aspecto político, além de estarem livres, ambos para emitir suas opiniões, como eu também. Então eu queria que a senhora falasse um pouco dessa questão da parte, né, mítica, por exemplo, a diferença, o que é o THC, o que é que é o tetrahidrocannabidiol, o que são os psicotrópicos, né, o que é o cannabidiol, para a gente começar de forma didática a esclarecer, para a gente se aprofundar no assunto do uso, né, dos medicamentos, sem cair, né, nessa questão vamos liberar geral. Doutora Janaína. Obrigada pela oportunidade. Então é o seguinte, a planta cannabis, ela existe na natureza bem antes dos animais, e isso todo mundo sabe, né? Porque o mundo vegetal ele vem antes do mundo animal. Então a natureza criou por algum mecanismo uma planta cheia de moléculas. Moléculas são agregados de átomos, né? E essas moléculas, elas são específicas para a ação dentro do nosso corpo. Quando a gente descobriu isso, foi onde começou a mudar toda a discussão. Por quê? Imagine um sistema de chave e fechadura. Então, nós temos dentro do corpo humano fechaduras. Lembrando que a gente também produz chaves, tá? Então, a gente também produz cannabis dentro do próprio corpo humano. Essas moléculas são conhecidas por anandamida e 2-AG, que é o 2-acilglicerol. Essas duas moléculas, elas são chamadas de endocannabinoides. E elas compõem um sistema químico específico chamado sistema endocannabinoide. Por quê? Porque ele está dentro de nós e ele responde a cannabis. Aí a planta, então, existe como um reservatório natural para que, em necessidade, o ser humano pudesse se tratar. Naturalmente, é um pouco difícil entender isso, mas eu vou explicar de forma que todos possam.
Quem já acompanhou um cachorro ou um gato na vida, até um passarinho em casa, você já percebeu que esse animal, o dia que ficou doente, que ficou com dor de barriga, ele comeu grama. Todo mundo já observou isso e sabe que os animais fazem isso. Esse animal, ele não foi criado pela mãe, então não foi a mãe que ensinou. Ele não tem Google, ele não leu a Barça. Da onde que ele sabe qual é a planta boa para ele? Então, a isso se chama instinto. Todo ser humano tem também. E os seres humanos descobriram nesta planta um recurso terapêutico muito importante. Por quê? Porque a planta acaba que tem receptores, então pensa em chave e fechadura, no corpo inteiro. Tem no cérebro, tem no músculo, tem no rim, tem no coração, tem nos vasos, tem no sistema imunológico. Então, cada dia mais a ciência vai descobrindo as funções do sistema endocannabinoide e como, então, que os fitocannabinoides, que são as moléculas presentes na planta canábica, atuam dentro do corpo humano, regulando a nossa homeostase, que é uma palavra usada a respeito do equilíbrio dinâmico, que é sobre o que trata a vida. A vida é um pulsar. Enquanto o eletrocardiograma lá, ele está pim, 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 o cara está vivo. Botou no pi, é a morte. A natureza, ela é dinâmica. O sistema endocannabinoide nos ajuda a regular o estresse, a pressão arterial, o sono, ele é antitumoral. Então, alguns que ainda não conhecem bem a matéria falam assim, mas então isso é uma panaceia. Digo, não, isso é o sistema endocannabinoide. E a gente não estudou isso na faculdade, então, para a maioria, parece que não existe. Então, o que nós temos que fazer? Estudar. Por quê? Porque tem matéria, tem livro, tem publicação. Não dá para dizer que não tem. Entendi. Aí eu vou tem passar... um detalhe, eu acho que é bom... Oi. Pois não, pode completar. Sobre o uso medicinal, a parte da planta utilizada é a flor. Então, eu vou dar um exemplo também, que eu gosto muito de usar, que é assim. Vocês já comeram manga? Sim. Já? Levanta a mão. Quem aqui? Nós? Ok. E mangueira esmigalhada toda, assim, vocês já comeram? Alguma vez? A planta inteira, a árvore com manga, com caroço? Não. Não. Já ou não? Não. Né? Então, normal. A cannabis medicinal é exatamente isso. Quando a gente fala dos extratos botânicos da planta, a gente está falando da flor, da onde nós vamos extrair um extrato, desculpe, mas é isso mesmo, e dali sai a medicação. A gente não está falando da planta inteira esmigalhada e ainda o quê? Carbonizada, que seria aí o uso adulto. Então não tem nada a ver uma conversa com a outra, só para começar o assunto. Então, o que é utilizado é uma parte da planta. E essa parte da planta, ela não provoca esse efeito alucinógeno. É isso? Essa parte contém os canabinoides, que dentre eles um deles é o THC, que é o tetraidrocannabinol, e este parece ter a atividade psicotrópica. Eu digo parece porque parece que não é só ele. Então, está sendo estudado, né? É muito novo toda essa matéria para nós seres humanos, porque para a natureza é velhíssima. Então, o que é psicotrópico? É uma substância que tem a capacidade de alterar as nossas sensações. E aí, para nossa surpresa, até o café, o bom do café, é psicotrópico. O álcool, a gente tem uma relação muito grande com psicotrópicos. Lembrando que todo médico, quando se forma, ele tem a capacidade, a aptidão presumida, de prescrever psicotrópicos normalmente. A gente prescreve benzodiazepínicos, ansiolíticos, remédios para dormir, coisas que têm esse efeito. Então, a gente está acostumado com a matéria. A sociedade não precisa ficar preocupada. Nós sabemos prescrever isso. Certo? Deixa eu passar a palavra, então, para a Melissa, já porque alguns posicionamentos contrários, Melissa, estão acontecendo ao projeto de lei que é do deputado Dutti. Daqui a pouco eu pego o nome dele completo. Mas eu tenho aqui uma discordância das posições contrárias, por exemplo, do deputado Diego Garcia, do PHS do Paraná. Ele diz que o que está em jogo, Melissa, não é mais o interesse da família, mas é uma indústria para faturar e ganhar muito no território nacional e daqueles que querem liberar drogas no Brasil a todo custo.
Tanto que diz que alguns partidos queriam a liberação das drogas, ninguém teve o contraditório, né? O que demonstra claramente que o interesse de muitos parlamentares que estão votando a matéria. E eles não têm interesse de liberar a maconha no Brasil e vão continuar trabalhando para derrubar esse relatório do deputado Luciano Dutti, que é esse o autor do projeto. Melissa Leal Pinto. Bom, eu acredito que... Desculpa. Não pode falar, Janaína, pode falar. Desculpa, é que o autor é o deputado Fábio Mitideri. O relator Fábio, por favor. é o deputado Luciano Dutti. O relator é o Luciano Dutti, né? Ok, tá? Obrigado. Boa. Isto. Nada, imagine. Eu acredito, a gente estava dando uma olhada aqui no site a respeito das enquetes que foram feitas, né, que a gente vai comentar aqui, inclusive, e é muito interessante... Eu posso colocar no ar, Melissa, você quer que eu coloque e você comenta? Eu acho que a gente pode, você falou que ia fazendo o contraponto, aí você pode ir fazendo, né, o contraponto. Não, mas eu acho que tem aqui, ó, só já que você tocou nesse assunto, eu acho interessante, vamos ver se aparece aqui, e aí, em cima, é uma enquete que ela foi realizada em maio de 18, aí você já fala em cima disso aí, deixa eu ver se vai aparecer aqui, opa, vê aí. Vê se está aparecendo para vocês. Tá foi, certo. Né? Tá, então o que ela está dizendo, ó? 54% de quem entrou nessa enquete, essa enquete é uma enquete da Câmara Federal, tá? Então está dizendo aqui, ó, 54% concorda totalmente, 5% concorda na maior parte, 1% discorda na maior parte e 40% discorda totalmente. Então nós temos aí, nessa enquete da Câmara Federal de maio de 18, pessoas que disseram, 59% concordaram e 41% discordarem. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Só um adendo que eu acho, eu não vou conseguir não me manifestar essa enquete. Só um detalhe para a gente não fazer juízo de valor em relação a esses números, tá? Toda enquete feita, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, é obrigado a você colocar o seu CPF ou algum registro para você poder votar. Você tem que ter um cadastro, tipo um pré-cadastro. Então, a gente já sabe que a votação, em tese, entre aspas, é qualificada, ou seja, são pessoas realmente interessadas em votar lá. Segundo, 2018 foi o auge da bestialidade em relação a todos os pensamentos negacionistas. Eclodiu... ideologia política, né, Rafa? Eclodiu essa discussão quase que beócia em relação a tudo, não é só em relação a esse tema. Vamos chegar e vamos voltar às idades das trevas. É isso que aconteceu. É isso. Foi bom que você contextualizou o período que a gente estava vivendo. Né? Então, assim, eu não sei como sairia essa enquete agora. Eu não sei. Mas a gente sabe que hoje em dia essas votações elas estão muito maquiadas porque elas começam a entrar numa linha de produção de divulgação. Vote não porque é isso. Eu sei porque eu estou em grupos de todas as matizes políticas. E eu recebi, na época, sobre essa discussão, vote sim, porque é importante, porque as pessoas, as famílias precisam. Tinha o voto sim com os argumentos ridículos. Eu sou contra, vamos atacar a indústria, como se isso fosse ser bom para o país. Vote não por assuntos religiosos e vote não porque você está indo contra a família. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Ou seja, assim, então, só para a gente ter essa prevenção para todo mundo que está nos assistindo, quando a gente começar a ver as enquetes, olhar qualquer dado, seja resultado de pesquisa, de votação, qualquer coisa, sempre tem um juízo crítico, sempre coloque o contexto, tá? Então, essa enquete é o contexto de 2018, estava no auge da brabeira, que hoje todo mundo está se escondendo, né? As pessoas nem... votei na Amoedo. Agora que aparece gente votando na Amoedo é impressionante. O 2018 é o auge dessa discussão, ou seja, então, assim, essa votação ali teve uma movimentação política por trás, seja pelo sim, seja pelo não, até pela data. Hoje eu não sei te dizer qual seria o resultado dessa enquete, mas a questão hoje eu vejo um pouco mais madura que em 2018.
E aí a gente não vai cair nessa esparrela política, né? Na questão da ideologia, né, Rafael? Uhum. É só para a gente ter essa... Porque às vezes a gente vai colocar esses dados... Oi, doutora? É que a gente vai colocar esses dados, vai deixar solto. Pode falar, doutora. Pode falar. E foi citado o número de 78% de aprovação. Isso foi publicado em veículo oficial. Agora, feito esse mês. Então, assim, 78% dos que foram consultados querem que a gente, sim, forneça esse medicamento. Sem saber, acabou indo na linha de raciocínio, mas só para ter esse cuidado mesmo. É um recado para tudo, para qualquer pesquisa que você receba no seu celular, principalmente no seu celular, principalmente em corrente de WhatsApp. Recebeu qualquer pesquisa em corrente de WhatsApp, ignore. Entre no Google e procure veículos oficiais. Procure os oficiais. Não acredite no que você recebe pelo celular, mesmo que for verdade. Não acredite. Busque confirmar essas informações, porque a gente sabe como funciona a estratégia política e, infelizmente, estão politizando um assunto de saúde pública que é muito caro e muito sério. Então, vamos voltar, então, a palavra para a doutora Melissa. A gente estava citando aqui esses aspectos, o Rafa contextualizou. Melissa Ariel Pinto. Excelente contextualização, e foi bom porque a doutora Janaína trouxe aqui um dado, né, que contradiz a essa enquete, mas eu acredito que, vendo e lendo aqui os pontos negativos que a gente vê, que as pessoas escreveram aqui, o que seriam pontos negativos para esse projeto, eu acho que são as questões que esse 22%, né, que a doutora Janaína citou aqui, ainda sustentam. Né? São pontos que a gente precisa trazer para esclarecer, porque está faltando muita informação. Está faltando muita informação. E a gente vem num momento de negar a ciência, né, de negar os estudos, e isso é gravíssimo para esse assunto, né, porque esse assunto não se trata como política de drogas, esse assunto se trata como política de assistência à saúde, porque como nós falamos no início, que nós estamos falando aqui de tratamentos médicos. Tratamentos médicos para 13 milhões de pessoas. É muita gente. 6% das pessoas que hoje têm essas doenças graves precisam desses medicamentos. E são pessoas que não conseguem adquirir esses medicamentos. Né? São pessoas que... Esses medicamentos hoje, eles são legais, né? Mas o plantio não é, e é isso que a gente que precisa discutir, a regulamentação desse plantio, né? Isso a doutora Janaína acho que pode trazer essa informação para esclarecimento, né? Quais são as modalidades de plantio, né, disso para esclarecimento, porque hoje, por exemplo, o que a gente vê é muita judicialização, né, pelos pacientes conseguindo decisões na justiça para conseguir plantar a cannabis para fins medicinais, para tratamento das suas doenças, e é disso que a gente está falando aqui. A gente vê associações que hoje ajudam esses pacientes que não têm condições de comprar esse medicamento, que também estão indo à justiça, então é uma judicialização desnecessária, e que essa judicialização do acesso à saúde, hoje, a gente tem um grave risco de retrocesso, né? Nós estamos vendo nos tribunais superiores retrocessos nesse sentido, então nós precisamos discutir, porque nós não podemos ter retrocessos nesse momento, nesse assunto, porque nós estamos começando aqui, a gente tem que discutir, abrir a mente das pessoas para separar os assuntos, né? Por quê? Porque não estamos tratando aqui, né, do uso adulto, do uso recreativo, nós estamos aqui tratando de doenças, de tratamento de doenças, né? Como falamos, existem crianças, né, com mais de 100 convulsões por dia,
né, que sofrem com isso. E isso causa um atraso no desenvolvimento dessa criança. Então, nós temos que falar a verdade, né, doutora Janaína? Nós temos que tratar de fatos, né? Então, a doutora Janaína, que é especialista, ela vai poder destrinchar isso aqui para a gente e tratar o assunto assim de forma muito clara para esclarecer a nossa população o que está sendo realmente discutido e o benefício, né, até para fins econômicos, né, da discussão desse assunto aqui no país. Doutora Janaína? Sem dúvida. Sim, é muito engraçado, às vezes a gente percebe assim, as pessoas num discurso dizendo que se plantar cannabis medicinal aqui vai ser ruim para o país, e eu fico perguntando para que time que você torce, moço? Porque eu acho que ele não torce para o time Brasil. Essa pessoa que afirma isso não é uma coisa, como é que eu vou explicar? A gente tem o potencial de ser o maior território de plantação do mundo. A gente tem o potencial de produzir essa medicação a R$12 o frasco, vender isso para quem precisa se tratar, dar isso para o SUS a R$12, por favor, hein? Não a 1.800, que é o que eles estão tentando empurrar agora para a nação pagar, tá? Porque a jogada política ela vai além. Então, assim, além de quererem afirmar que uma só molécula é boa, o que é mentira, se a natureza quisesse que fosse só o canabidiol, a árvore só tinha canabidiol, mas a árvore tem 100 canabinoides ou mais, e é isso que garante a nossa segurança. Então, se a gente plantar cannabis aqui, a gente vai estar usando uma planta que sequestra carbono, ela é renovável, você usa o talo, você usa a semente para alimentação, a semente não tem canabinoides, tá? Então, ela não dá barato, ela não tem nenhum efeito terapêutico, ela seria um alimento. Das folhas você pode fazer chá, que tem efeito antidepressivo, das raízes, um unguento anti-inflamatório poderoso. Então, você imagina, no nosso país, uma planta que pode ser utilizada em todas as suas partes, a gente produzir medicação e vender para o mundo. Assim como o Uruguai acabou de exportar toneladas para a Suíça e para países europeus que precisam, porque eles não têm como plantar, devido ao clima, ao solo e condições mesmo, né, que nós temos. Então, eu gostaria de saber, essas pessoas que jogam para o time errado, o que eles estão fazendo aqui? Eu jogo para o time do meu país. Eu quero, sim, vender para o mundo inteiro uma medicação maravilhosa que vai ajudar o meu povo num preço barato e vai ajudar o resto do mundo e ainda vai melhorar o PIB. Porque qual é o problema? Se a gente está passando uma dificuldade, sim, tem anos que o nosso país vive de alimentar o mundo sem ganhar dinheiro e comprando tecnologias caríssimas, todo mundo sabe do que eu estou falando. Por que a gente não pode também entrar nessa questão, sabe? De uma forma mais honrosa, de um lugar onde o Brasil mereça, porque eu confio que o nosso país é feito de gente muito boa. O brasileiro é um povo ótimo, só que a gente é muito mal representado. Então, não tem esse problema, porque não vão cuidar das plantações, mas quem é você para duvidar? Que tire por você, se você não é honesto. Eu estou falando que sim, teremos empresas idôneas, honestas, que terão o controle, porque hoje, gente, é câmera de vigilância, é cerca eletrificada, não tem mais esse mistério para você fazer uma segurança de um espaço e tratar isso com a seriedade, tá? Que 2021 e a humanidade onde está, vivendo essa questão toda de saúde pública, merece. Eu acho que a gente não pode mais dar espaço para essas pessoas que estão lutando contra o nosso país, com interesses pessoais em jogo na cara de todos e ninguém consegue demovê-los. Como parasitas agarrados a um ser vivo. Por favor, não dá mais. Verdade. Ô, Rafael, a parte política do projeto, né, o relator, né, a doutora até corrigiu, o Dutti do PSB do Paraná, ele deu parecer favorável ao projeto que tramita em caráter conclusivo. Significa que o projeto ele não precisa ser votado em plenário, mas apenas pelas comissões designadas para analisar. Se for aprovado na comissão especial, a matéria só será apreciada em plenário se houver recurso assinado por, no mínimo, 51 deputados. Desde o início dos trabalhos, no entanto, deputados contrários ao projeto tentam obstruir o funcionamento da comissão. Teve até bate-boca, né? E um presidente da comissão quase foi agredido com um empurrão pelo deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, após uma votação de requerimento para retirar a proposta de pauta. Até quase agressão aconteceu, né? E durante os debates, o deputado Carlos Alberto Neto, do Republicanos de Manaus,
do Amazonas, disse que a proposta iria, Rafael, facilitar o acesso da maconha no país. Vai abrir aspas, vai abrir portas, sim, para o plantio desenfreado e para a criação de uma indústria de agrocannabis. E a maconha vai chegar com mais facilidade ainda nas nossas famílias, fecha aspas, Carlos Alberto Neto, deputado do Republicanos de Manaus. Rafael de Pinho. Eu teria duas perguntas para esse deputado, que acabaria já de vez com esse argumento dele. Primeiro, o senhor tem filhos? Se sim, eles sabem onde comprar. Tá? Então, assim, mas a questão não é essa, Elinaldo. Isso é que é o interesse desse grupo. É confundir uma discussão que é legal, é uma discussão que é de saúde, com droga. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A única relação que tem com droga é que na lei de drogas, 2006, há uma autorização legal para uso medicinal. Por quê? Porque existe uma autorização, porque os legisladores, na época, tiveram uma epifania celestial e descobriram que aquela planta produz coisa boa? Não. É porque já se sabia que aquela planta produzia efeitos positivos para a saúde, assim como qualquer outra. Gente, vocês já ouviram falar sobre biotecnologia? Por que querem se acercar de tudo quanto é jeito da Amazônia? Vocês já entenderam essa lógica? Essa lógica é porque lá nós temos substratos, plantas que não existem no mundo. Então, substratos dessas plantas geram medicamentos para o mundo. Não é só o medicamento que você consome, o shampoo que você usa, o delineador que a mulher usa, tudo que você possa imaginar está ligado à natureza. Por isso que existe essa proteção à natureza. Mas é que a gente é muito mal informado desde criança. A gente não consegue entender isso. Então, assim, planta, ela produz esses elementos químicos que podem ser utilizados para mais variadas formas. E no caso da cannabis, é só mais um. Assim como tem outras plantas que geram outros benefícios. Assim como tem outras plantas que são utilizadas que também são alucinógenas. E não é crime. Então, assim, tem que tomar cuidado para não misturar essas discussões. Esse é o principal. O que a gente está discutindo aqui é uma questão médica, é uma questão de saúde. São famílias e famílias e famílias que sofrem no Brasil. Teve um caso emblemático que levantou um pouco essa discussão há vários anos atrás, que a mãe entrou contra a Anvisa, que estava proibindo na época, porque você já tinha toda a autorização, só faltava ela. Aí as pessoas ficam discutindo, não, isso é um espaço para legalizar maconha. Olha, isso é de algumas pessoas, a maioria das pessoas, eu concordo que é ignorância. É isso aí, Rafa. Tem falta mesmo, falta debate, falta discussão, falta uma discussão séria, um debate amplo, seja nas universidades, porque isso acaba sendo politizado dos dois lados. Eu não estou aqui falando defendendo de esquerda ou direita, porque cada hora me falam que eu sou esquerda, depois falam que eu sou direita, depois falam que eu sou centro. A gente está no meio, né, Rafael? Ou a gente está no meio, cada hora que eu dou uma opinião, vem a grupinho. Então eu já estou acostumado, né? Eu já estou porrada da rede desde antes da Dilma. Então, eu não tenho problema com isso. Mas é um ponto que precisa registrar. Mas que aproveita dessa ignorância, Sim, né? É aí que está o meu ponto. Quando você chega... informação falsa, coisa errada. Quando você tem um deputado que faz isso de lá peitar, me desculpe, aquilo ali não é ignorância. Não é. Aquilo ali, no mínimo, é mau caratismo. No mínimo, é mau caratismo, para não utilizar outras palavras, porque às vezes os vídeos voam e eu não quero receber processinho na minha casa. Mas, no mínimo, é mau caratismo. Então, mas aqui, Rafael, a gente dá direito de resposta, né? São todas as pessoas citadas no programa. Mas assim, basta mandar mensagem os adjetivos, e abre espaço. É porque os adjetivos que eu ia usar é que eles são mais pesados do que isso. Então, como a gente está no ambiente público, fica complicado de eu colocar todos esses adjetivos a uma pessoa que tem essa capacidade de deturpar uma discussão muito séria,
Porque enquanto eles estão discutindo, as famílias estão sofrendo. É muito fácil você cair nesse argumento até chegar na tua casa, até o problema bater a tua porta. Até lá. E sabe o que é o mais triste? Exatamente. É o problema de solução para as crianças que sofrem disso. Essa questão que eu estou falando dessa senhora, ela ganhou a autorização para importar, na época, eu acho que era o canabidiol, se não me falha a memória da reportagem, mas foi uma luta de anos no judiciário. E eu não sei se vocês conhecem a história do remédio mais caro do mundo, a Zongelsma, que cuida da quem tem AME. Sim, vocês têm ideia? É aprovado pela Anvisa, né? Isso, então, até 2 anos, a criança tem que tomar. 12 A milhões. criança tem que tomar até 2 anos. E custa mais ou menos $2 milhões para poder salvar o seu filho. E são vários casos que a gente tem no Brasil. Aí nós, como a indústria hoje, querida, né? Aí nós hoje temos a indústria possibilidade de debater e de discutir um remédio que vai tratar muita gente, não é pouca no Brasil, muita gente, de uma forma muito mais barata. Esse é o tema. Por que eu levei por que eu estou levantando essa bandeira? Também tem as Porque além da política, há o lobby. Além da política, há o lobby, claro. Claro, está claro que existe um lobby de produção, um lobby para venda. Porque se você hoje custa, por exemplo, R$3.000, eu não sei o valor exato, tá? Eu chutei. R$3.000 para um medicamento. Que você pode produzir, por exemplo, você pode produzir de uma forma controlada. Que custo vai ter a tua produção de forma controlada? Quase zero. E assim, e se você quiser ir no limite da discussão, mas aí a pessoa pode usar para outras coisas. Beleza, cadastra ela na Polícia Federal. Você vai querer ter o CPF cadastrado para ser monitorado e vigiado o tempo todo? Acho que você tocou num assunto assim que bem específico. Eu queria que a doutora Janaína comentasse a sua fala de agora, mas já entrasse nesse tema, Rafa, que o que é que está sendo discutido agora dessa liberação para tornar o custo mais acessível às famílias e por que hoje esses medicamentos que estão liberados são considerados para pessoas ricas. Então, doutora Janaína. Bem, eu gostaria de pontuar, Rafa, obrigado por sua fala, você abordou o ponto. Tem sempre um ponto central nas questões, né? Então, o ponto central desta questão é que a natureza não é patenteável. E os advogados sabem disso muito melhor do que eu, porque eu só fui informada disso 3 anos depois de estar formada médica. Ninguém me falou que eu só prescrevia remédio não patenteável, patenteável, porque justamente o interesse das pessoas que formam hoje o mundo médico é que se venda remédio patenteável. Então, para vocês entenderem, uma pessoa que tem hipotireoidismo, ela não toma levotiroxina, que é o hormônio da tireoide. Ela toma levotiroxina sódica. Sódio é um átomo que está lá no elemental, ele é grudado nessa molécula do hormônio humano, patenteado, e assim se explora 10 anos sozinho o direito de vender aquela molécula. Pois bem, quem defende o canabidiol isolado trabalha para a indústria de patentes. E essas pessoas estão tentando fazer com que o SUS pague esse absurdo. Nós estamos sendo vítimas de uma jogatina, gente, que envolve bilhões de dinheiros. Não é pouco dinheiro, é muito. E aí imagine agora pegar uma molécula que não serve para nada, porque o canabidiol isolado não serve para terapia canabinoide. Isso é mentira. Quem afirma isso não conhece a matéria. Nunca tratou um paciente com canabidiol isolado e com óleo full spectrum para saber a diferença. Então essa pessoa ela precisa estudar, ela precisa praticar para depois vir afirmar. Até então ela está incorrendo na mentira. Então a gente tem agora jogando forte uma indústria que fala que a molécula isolada do canabidiol é que é boa, e eles estão tentando empurrar isso para o SUS pagar, para o imposto do brasileiro pagar. É mentira. Então, a natureza não é patenteável e a discussão é absolutamente sobre isso. Só sobre isso. Outra coisa importante, alucinógeno é diferente de psicotrópico. A cannabis é psicotrópica, mas ela não é alucinógena, tá?
Então, são lugares diferentes, ainda que os alucinógenos também estejam sendo usados para terapia. Você não imagina o que os psiquiatras estão fazendo com a psilocibina, o cogumelo. São coisas incríveis, tá? De verdade, o mundo inteiro está voltando os olhos para esse tipo de terapia, para tratar transtorno bipolar, síndrome do pânico, transtorno pós-traumático, que são matérias dificílimas dentro da psiquiatria, difícil tratar, sem chapar a pessoa ou torná-la viciada num remédio que depois não tem mais volta. Pra vocês entenderem, a cannabis é usada para tirar as pessoas da adição, que seja de um tarja preta ou da cocaína. Então, quem fala que é porta de entrada está enganado. Essa pessoa não estuda há muitos anos. E esse tipo de erro a gente precisa desfazer, tá? Outra coisa, eu gostaria de citar aqui um filme chamado Ilegal. Ele é um documentário que foi feito contando a história dessa família que o Rafa cita, que é a Catiele, a mãe, e a menina é a Anne. Eu as conheço, tenho profunda admiração por esses seres, pois eles lutam no nosso país pelo bem comum, levando a dor da sua filha para frente para transformar em amor. Isso é demais. E foram essas mães que conseguiram que a Anvisa se manifestasse em 2013. O amor das mães, gente, é a energia mais poderosa do universo. E elas conseguiram, porque ninguém queria falar com elas, ninguém queria deixá-las importar a medicação. Então, assistam Ilegal, por favor, tá? É um documentário, tá no YouTube. Bom, a Margarete Brito é outra mãe guerreira, tem tanta gente. Eu só vou falar dessas duas, porque é importante demais que saibam que tem nome, tem endereço. É família, sim, eu estou falando de famílias. E ela é a mãe da Sofia, uma criança linda, que tem a mesma alteração da Anne, da Catiele. E elas juntas se juntaram, as mães com as crianças, e foram para a Anvisa pedir o direito de ter a medicação para os seus filhos. E vocês precisam assistir. Não é milagre, gente, é uma planta atuando dentro de um sistema químico que, quando não é alimentado, torna aquele corpo disfuncional. É só isso, tá? Depois, o Mevatil, que foi o primeiro medicamento permitido no nosso país, desde 2018, ele contém 27 miligramas de THC, na mesma medida para 25 miligramas de CBD. Então, olhem o absurdo. O nível de THC é 2 miligramas a mais no ml, tá? Na relação para o CBD, e ficam discutindo o THC. Meu Deus do céu, gente! As pessoas não sabem do que estão falando, estão muito mal instruídas. Então, a gente precisa entender. A cannabis já está legalizada, a maconha já está na farmácia, mas você tem que ter 3 mil para comprar a caixinha. Estamos conversados, gente? É isso. Obrigada por ter falado sobre isso. Não, é exatamente isso. As pessoas acham que vai criar um... Real. Não, vai criar um sistema que... acorda, o sistema já existe. E a gente não está falando... A gente não está falando de droga, tá? A gente está falando de droga proibida. A gente está falando de droga legal. Não. A gente está falando de droga legal. As pessoas fazem, né? Endocannabinoide, gente. Sabe? A gente está falando de coisa... E, ó, mundo real. que Bem-vindo ao mundo real. É isso que a gente está falando. Bem, deixa eu passar aqui, eu então. tenho a tua palavra. Fala, doutor. Não vai dar processo. Oi? É só uma coisa, é crueldade a palavra. Quem impede o acesso de quem precisa se tratar é cruel. Isso aí. Por isso que nós... É isso que a gente mais vê, né? Dos doentes, das pessoas que precisam de tratamento. É disso que a gente está falando aqui. Você que está acompanhando a nossa entrevista aqui pelo Política Sem Rodeios, nós estamos entrevistando a doutora Janaína Barbosa, tratando do projeto de lei 399, da comercialização de medicamentos com cannabis. Todos os comentários que vocês estão fazendo aqui, ou seja no YouTube, seja no Instagram, nós vamos entrar e vamos responder, né? Hoje, por uma questão técnica, nós não estamos conseguindo colocar no ar, mas todos esses comentários aqui nós vamos conseguir responder, podem ficar tranquilos. Como também nós vamos já de antemão deixar programado para trazer esse assunto e o andamento do projeto de lei lá na Câmara dos Deputados, trazendo e convidando sempre a doutora Janaína Barbosa e trazer também alguns outros, né? Vamos convidar, como até pessoas que são contrárias. Isso, eu acho que assim, tem o senador Portinho, que é muito, né, sensível aqui e atende às nossas solicitações. Quem sabe a gente não traga o senador Carlos Portinho
na próxima entrevista, para dar uma atualização já com a doutora Janaína. Eu só não sou a favor, Rinaldo, de convidar pessoas que confundem LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, com LGBT. Pessoas eu que não sou a favor. Aí você é tão maldoso, Rafael. Aí não dá para mim. Aí não dá. Tem que ter um mínimo de substrato. Pois é, rapaz, aconteceu lá na Câmara. Lei de LGPD, proteção de dados. Eu não estou lá, mas eu acompanho tudo que está acontecendo. Aconteceu isso na Câmara do Rio, doutora Janaína. Estavam tratando da Lei Geral de Proteção de Dados, mas o LGBT não pode... Ele confundiu, coitado do vereador. Bem, então vamos para quase uma hora de programa aqui. Então a doutora Janaína já está sendo convidada para o próximo programa, para a gente fazer as atualizações sobre o tema e trazer também, né, a gente tenta trazer um deputado federal ou o próprio senador Portinho, que é um senador que sempre atende o nosso, para a gente tratar do tema lá na Câmara. Ou o próprio Paulo Ganini também, do Novo, né? A gente pode trazer o Paulo Ganini. Eu sou a favor desse link, sim, seja com qualquer deputado federal ou senador. Por quê? Qual o motivo? A gente sabe o dia a dia dos políticos. Isso não está passando na cabeça deles. Isso hoje, atualmente no Brasil, a preocupação é eleição ano que vem. Essa que é a real. Então, isso é um tipo de tema que não está passando na cabeça de ninguém. Só dos que defendem, os que apoiam essa bandeira e os que apoiam essas famílias. Somente. Então, quando você traz um deputado convidado e você, às vezes, traz essas informações mais técnicas, isso pode dar um clique, isso pode dar uma... Opa, peraí, eu nunca tinha pensado nisso, eu não sabia. Aí você começa a gerar interesse sobre o tema. Aí um puxa outro, que começa a gerar interesse sobre o tema. E a gente está em momento que a gente precisa de recurso. Essa não é só uma discussão, gente. Mas é porque vai trazer dinheiro. A consequência é divisas e emprego para o país. De algo que já existe. De algo que já está legal. Então, assim, é algo que você pode melhorar muito mais regulamentando de uma outra forma, ou regulamentando como deveria ter sido regulamentado lá em 2006. Por que não foi regulamentado em 2006, gente? Porque não tinha espaço político para essa discussão. Deixaram a jabuticaba lá na lei, e essa jabuticaba está sendo gestada desde 2006. A população não estava madura para discutir esse assunto em 2006, e hoje talvez ela esteja um pouco mais madura para discutir de forma adulta essa discussão, que não é uso de drogas. Repetindo, não é uso de drogas. Se você ouvir alguém falar que discussão para uso medicinal é uso de drogas, você está enganado. Você está completamente errado. A discussão aqui é uso medicinal, assim como qualquer outro remédio que você toma, que não seja sintético, ou que seja uma base sintética, mas vinda da natureza, é medicação. Ou seja, você compra remédios, você toma. A pessoa me fala isso e pega floral, pega outras medicações. Eu não consigo entender. A pessoa compra, vai na loja de suplemento, vai no, sei lá, sistema Rivotril, mundo amarelo, mundo verde. É verdade. E compra um monte de coisa que tá lá, vindo da onde? Sabe? Então, vamos botar a cabeça no lugar. Eu sei que é um tema que é espinhoso, é um tema que é difícil. Quem tem filho sabe que isso toca, seja positivamente ou negativamente, é uma preocupação de todo pai. O uso de drogas é uma preocupação de todo pai e mãe. Todo pai e mãe. Inclusive os que são usuários. É preocupação. Então, assim, é um tema sensível que a gente precisa ir falando aos poucos, explicando que, em relação a esse tópico do nosso debate de hoje, é saúde, é medicina, é medicamento, não é uso. Uso é uma outra discussão, legalização de drogas é uma outra discussão, então não vou... Vai ter comentário aqui confundindo, já estou daqui, claro. Não é assunto sobre uso de drogas. Isso é um assunto sério, que tem que ser complexo, que tem que ser debatido, mas em outro momento. O nosso momento agora é lobby, interesses políticos, interesses comerciais e saúde. É isso que é a nossa discussão de hoje. Muito obrigado, Rafael. Daqui a pouco você volta para as suas considerações finais. Já falou que você citou que a discussão em saúde, nossa comentarista, especialista em direito da saúde, para suas considerações finais, doutora Melissa Ariel Pires.
Sim, eu estava ouvindo vocês e relembrando que a gente está trazendo aqui informação para pessoas que queiram aprender, que queiram conhecer o assunto. E aí eu estou aqui na enquete e tem uns pontos positivos e pontos negativos. Eu queria ler um aqui, assim, o ponto negativo. Nosso país ainda é muito infantil, ou talvez um adolescente rebelde. E acho que esse tipo de questão é para um país mais maduro, que não coloca vidas em risco em detrimento a satisfações políticas. Você vê, é um comentário que mistura tantos assuntos e que confunde. E quando ele diz que a gente está colocando vidas em risco, na verdade é o contrário, a gente quer tirar a vida do risco. Né? Então, é uma confusão muito grande. Então, eu só tenho a agradecer à doutora Janaína, que veio aqui e trouxe ciência para a gente, trouxe conhecimento para a gente combater a desinformação, combater a fake news, né, Rafael? A gente vai trazer um deputado, um senador que não milite por fake news, que não milite por passar informações erradas para a nossa população, que já está cheia de informação errada a respeito disso. Né? Como, por exemplo, isso que a gente repete aqui, nós não estamos falando de drogas, nós estamos falando de tratamento de saúde, nós estamos falando de política de saúde. Então, é disso que a gente vem tratar aqui. Então, achei o programa excelente. Janaína vai continuar trazendo informação, porque a gente precisa de mais informação, não foi suficiente aqui para levar todas essas informações, para combater esses interesses, as famílias políticas, como a própria pessoa comentou aqui. Nós precisamos debater, porque nós temos um Congresso conservador, nós temos um Congresso de bancadas, né, bancada da Bíblia, bancada da bala, cada um militando por interesses que não são interesses da origem do problema. E a origem do problema é: vamos tratar mais de 13 milhões de pessoas, vamos tratar essas pessoas de forma barata, né? Vamos colocar esses medicamentos acessíveis para essas pessoas, para que essas pessoas não tenham que buscar a justiça, judicializar isso. A justiça já tem milhões de processos discutindo tratamentos médicos, né? Então, isso é uma oportunidade da gente tirar esses processos da justiça e de fazer com que esses medicamentos cheguem até essas pessoas. Então, de forma séria que a gente está discutindo aqui. Doutora Janaína, muito obrigada por ter estado aqui com a gente nessa manhã de segunda-feira, muito mesmo. Como o Erinaldo falou, você virá outras vezes e nós vamos continuar do seu lado e do lado de pessoas que queiram discutir acesso à saúde, discutir acesso a tratamentos médicos, porque o tratamento médico não pode ser somente para aqueles que podem pagar. O tratamento médico tem que estar acessível para todos. Obrigado, Melissa Leal Pires. Para suas considerações finais, a doutora Janaína Barbosa, já agradecendo, né, e já deixando Política Sem Rodeios, microfones, câmeras abertos para divulgação, para as nossas redes sociais, tudo que você achar pertinente que seja divulgado nas nossas redes sociais, pode enviar para a gente que nós vamos apresentar aqui as matérias com muita honra. Muito obrigado por sua presença e vamos, sim, regularmente apresentar programas trazendo outros convidados, esses políticos, pessoal da OAB, vamos envolver outras esferas para tornar ainda mais amplo esse debate e sempre com a sua presença. Muito obrigado, doutora Janaína Barbosa, suas considerações finais. Olha, eu estou sem palavras para agradecer a oportunidade de discutir com 3 pessoas tão lúcidas, tão orientadas, num cenário onde a gente parece que está dando um tiroteio de cegos, tá? Então, eu agradeço demais esse convite, essa oportunidade, por todos os seres humanos que vão ouvir isso também e ter acesso à verdade através da gente. Então, obrigada. Eu gostaria de deixar aqui alguns aspectos, são 7. 1, contra fato não há argumento. 2, o ônus da prova é de quem acusa.
A partir de hoje, quem acusar a planta vai ter que provar. Senão, dependendo do status dessa pessoa, se ela estiver impedindo o acesso à saúde pública, ela tem que ser processada. E assim nós agiremos. Quem sabe a verdade não vai mais ficar quieto. Eu gostaria de falar que hoje, 2021, temos 50 países que legalizaram o uso medicinal da cannabis. Legalizaram o uso medicinal da cannabis, não estou falando do uso adulto. Então, nós temos 50 exemplos de regulamentações mundo afora que podemos, e sim, nos tornemos um país adolescente, mas já muito bem orientado, numa maturidade que a gente merece, porque esses que desconfiam do brasileiro estão equivocados. O brasileiro é o melhor povo do mundo, a gente é resistente demais, a gente é resiliente, a gente é corajoso, a gente enfrenta sem recurso nenhum. E é isso que nós estamos fazendo, e faremos até o fim. Os senhores saberão a verdade, saberão. Outra coisa, Deus não erra. Se algum religioso tentar dizer que a cannabis não é boa, essa pessoa está discutindo com Deus, e ela não deveria fazer isso, porque Deus não erra. E se ele criou a planta e botou dentro de mim esse sistema químico, tinha alguma razão. Eu é que não consigo entender, mas que tem. E a gente deve só respeitar e tentar entender esse processo para poder ajudar a humanidade a ter uma saúde melhor. Porque vocês concordam comigo que a humanidade não está saudável, não é mesmo? Bem, eu acho que seria muito legal a gente começar um movimento civil organizado para pedir plebiscito, sim, oficial, a respeito dessa matéria, onde o povo possa opinar se quer ou se não quer. Porque nós começamos a discutir em 2015, época que os Estados Unidos nem regulamentado estava, então a gente não tinha nem por onde andar. Nós precisamos melhorar a nossa matéria, isso é o embrião, ele precisa ser nutrido para esse corpo nascer e forte, impotente para cuidar dessa nação medicamentoso, econômico. Bem, outra coisa que eu acho que é muito importante a gente discutir, vocês têm arsenal para me ajudar com isso, é que a gente precisa de uma Câmara Técnica de Cientistas apartidária dentro da PL, para poder orientar, para poder dar aula para quem vai votar a matéria, não fazer isso no escuro ou guiado por preconceito sem fundamento nenhum. Eu preciso da ajuda, o Brasil precisa. Todo mundo que puder ajudar é bem-vindo. Eu agradeço demais vocês terem me chamado para essa conversa. Muito obrigada, uma ótima semana e muita luz para todos. Obrigada. Nós agradecemos a participação da doutora Janaína Barbosa, falando aqui a respeito da PL, Projeto de Lei 399, né, 15, comercialização de medicamentos com cannabis. Para as considerações finais, antes de fazer o convite para sexta-feira, né, nós vamos falar, né, dentro desse nosso projeto de percorrer os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, nós vamos conhecer mais a cidade de Quissamã, pouco se fala, né? E com uma guerreira, né, uma vereadora, como é ser vereadora no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Quissamã, Alexandra Moreira. Oi? Conheço ali. Tu conhece, né? Sofre, né? Então, ela aceitou o convite, né, mais uma vez reforçando, as pessoas falando, Erinaldo, meu prefeito não vai no seu programa, né, vocês não convidam, o Rafael não convida, a Melissa não convida. Falei, gente, a gente convida. A diferença de quem aparece no Política Sem Rodeios ou não é porque a pessoa aceitou o convite. É simples assim. A pessoa que não aparece, pode ter certeza que nós já chamamos. A pessoa não quer falar no Política Sem Rodeios e, né, é isso. Então, a Alexandra Moreira vai estar aqui. Né? O próprio exemplo foi o último programa. A gente sempre abre para o prefeito Mesquita. Ele nunca aparece. Isso aí. E tem acesso direto aqui. Né? Quando quiser aparecer, é só... Ele tem meu zap pessoal, o prefeito de Mesquita, porque eu moro na cidade de Mesquita. A gente tem relação, então assim, eu sempre pergunto a ele, olha, prefeito, está acontecendo isso e isso. E ele sempre encaminha, ele fala assim, fala com a procuradoria, fala com o secretário e tal. Mas ele sabe que se ele fala assim, eu quero entrar ao vivo aí, ele vai entrar. Agora, enquanto ele não quiser, ele não entra também. É o direito da pessoa. É uma escolha política, faz parte do jogo. Suas considerações finais, Rafael de Pinho. Assim, eu sei que esse tema não se esgota aqui, é um tema um pouquinho mais amplo, eu acho que cabe em outros debates, até com outras pessoas, para poder sedimentar mais esse tipo de conhecimento, porque é assim que a gente vai aprender. Né? A gente escuta uma vez, não concorda, acha estranho, que incomoda, eu sou contra, não quero saber. Aí vai passar do tempo, a gente vai ouvindo outras opiniões, vai convivendo com pessoas com problemas iguais ou parecidos,
e a gente acaba mudando um pouco, a gente acaba formando a nossa opinião sobre o assunto. Então, eu acho que esse tema não tem que se esgotar aqui, ele tem que continuar, tem que ser levado isso à frente com outras pessoas, outras autoridades, se essas autoridades aceitarem, porque é um tema muito caro, é um tema muito importante. Por que eu falo que é um tema muito importante? Porque começa assim, você começa com uma, entre aspas, legalização para um tipo de medicamento, aí depois você descobre, porque quando você tem autorização para do medicamento, você já gera uma autorização automática para estudos científicos e produções em ambiente acadêmico. Então, quando você começa a ter autorização para estudos de ambiente acadêmico, estudos dentro da academia, você acaba descobrindo outras funções, além daquela principal que foi autorizada. Por quê? Porque a academia passou a ter, pela legalidade, entre aspas, que já existe, mas para ficar mais marcado, ela consegue se desenvolver e criar um caminho técnico de estudos sobre aquela planta específica. Tanto que é assim que foi, gente. Quer ver um exemplo? Quer ver você acabar com o mundo em 12 horas? Proíbe a papoula. Sabe o que vai acontecer? Não vai ter morfina no mundo. Se não tiver morfina no mundo, acabou o mundo. Aí a pessoa vai falar assim, não, mas aí o ópio é usado para... opioide é usado para heroína, não pode existir. Gente, é o mesmo argumento. É o mesmo argumento. A heroína não pode existir porque é droga. Vai acabar com a morfina? A gente tem a heroína, que é a droga, e a gente tem a morfina, que é o medicamento. Que salva, às vezes, juízes, ou que garante, pelo menos, um final de qualidade, de reta digno, um final de reta sem sofrimento. Mas salva vidas. E é utilizado em todos os hospitais do mundo. Do mundo. E aí? Você vai proibir o opioide? Técnica. A doutora Janaína quer uma parte, Rafa. Isso. Uma Gente, parte. o opioide gera uma dependência química que nenhum remédio trata. Só a cannabis. Juro. Ela está sendo usada nos Estados Unidos para tratar a crise opioide. Leiam sobre isso, é muito importante. Obrigada por ter falado disso. Então, assim, tem esse detalhe. Então, vamos tirar um pouco o ferro e fogo quando estiver analisando, porque se for para proibir, é proibir tudo. Vamos acabar com as usinas de carvão, vamos acabar com tudo. A gente vai voltar para a idade das pedras. Se for para proibir tudo, vai ter que proibir tudo de forma coerente. Não é só proibir o que me interessa, porque hoje a gente vive a proibição do que nos interessa, no que o ambiente político interessa, no que as forças produtivas interessam e que o interesse econômico interessa. Então, assim, vamos botar a cabeça no lugar. É um assunto que também não é entrar no oba-oba, que não é oba-oba, precisa sim ter regulamentação, precisa ter um estudo, precisam ter pessoas capacitadas e técnicas para desenvolver. Mas vamos esquecer um pouco essa outra discussão quase ignóbil, que é transformar uma questão de saúde em questão de uso de drogas, porque a gente já volto a repetir, a gente já falou isso aqui, mas vamos tratar com um pouquinho de pé no chão e vamos entender que muitas das coisas que você consome no seu dia a dia vem da onde? Vem de várias plantas, vem de vários substratos da natureza, e você não reclama. E várias outras plantas geram vários outros tipos de droga, que também são comercializados no comércio ilegal. E você consome sem saber. Não as drogas, mas a medicação. Então, por que para as outras medicações você toma sem saber, ou você sabe, toma e ignora? Por que especificamente quando vem a palavra maconha isso afeta? Porque heroína você não se incomoda. Cocaína você não se incomoda. Tem toda a lista de medicamentos com a mesma base. E aí? Por que para um vale, por que para outro não vale? Então, vamos pensar um pouco. O uso indiscriminado e o uso negativo, isso vai existir em qualquer substância. Qualquer substância produzida vai existir. É a mesma coisa que você ter a faca. A faca você pode usar para cortar um alimento e você se alimentar, ou você pode usar para ferir alguém.
é exatamente a mesma coisa. Tudo é escolha do ser humano. E cabe a gente aqui discutir de forma adulta sobre usos, principalmente em relação à saúde. Agora, em relação ao uso adulto, volto a falar, é uma outra discussão, não vamos confundir aqui para não atrapalhar um assunto que é muito sério, um assunto que muitas famílias no Brasil precisam, e dali surgirão outros tratamentos, outras formas de se utilizar, que gerarão benefícios para outras pessoas. Quem sabe, no futuro, você, com um medicamento legal, comprado, você não consiga se livrar do seu Rivotril, que gera uma dependência e, muita grana para a indústria. Então, vamos pensar um pouquinho. E é proibido na Europa. Vamos refletir um pouquinho. Eu utilizei esse tema porque o uso indiscriminado de Rivotril é quase um uso de uma substância ilegal. Praticamente. Né? A única diferença é que você compra na farmácia ou outro compra na esquina. É só essa. Porque quem quer comprar, compra. O Rivotril causa dependência química. E causa dependência química. Não. Então, assim, a gente tem que também se despir de preconceitos. Né? A minha palavra final é: vamos despir de certos preconceitos. Porque o seu preconceito contra essa discussão é só porque o nome é maconha. E isso é preconceito. É difícil. Eu tinha preconceito em relação a isso há anos atrás. Eu era um jovem reacionário. Hoje, né? Hoje eu consigo enxergar que eu era um jovem reacionário. Mas faz parte do jogo. Isso é preconceito, não é discussão técnica. Quando você se despir do seu preconceito, você vai conseguir separar muito bem o que é medicina, o que é saúde, e o que é uso adulto e o que é crime. Mas primeiro é uma etapa anterior. Tira essa capa desse preconceito para você analisar. Coloca outro óculos, né? Aí sim você vai conseguir entender e diferenciar. Olha só, o meu posicionamento religioso, eu vou até aqui. Eu vou até na saúde. Daqui eu não quero mais. Ok, faz parte do jogo. O meu posicionamento de vida, de família, cristã ou não cristã, é esse. Eu vou até um limite, mas uso não. E para outras pessoas pode até o uso, mas o que importa que a gente está discutindo hoje é só a saúde e é medicamento. Um medicamento que vai salvar vidas, vai melhorar famílias e que pode desenvolver uma teia de produção técnica e novas funcionalidades que, além de gerar divisas, pode gerar outros tipos de medicamentos que você vai poder, num futuro, substituir todos aqueles que você compra, às vezes de forma, entre aspas, ilegal, porque a maioria que consome esse tipo de medicamentos compra um tarja preta sem ter a receita. A maioria das pessoas hoje compram sem ter a receita, ou seja, a maioria dos que defendem não cumprem a legislação na hora de comprar os medicamentos. Então, vamos botar as coisas nos seus devidos lugares e é difícil se despir do preconceito? É muito difícil. Mas vamos embora. Essa é uma etapa, se livrando, e daqui a pouco você vai conseguir enxergar essas nuances, essas diferenças de uma forma muito mais clara. Esse, para mim, é o primordial. Se esse programa conseguir despir um pouquinho do preconceito de cada pessoa, já valeu. Ô, Rafa, fala, Melissa. Gente, vamos deixar as pessoas estudarem. As pessoas precisam estudar a planta. Uma forma de... Uma das modalidades de plantio previstas nessa PL é para pesquisa científica. Vamos deixar as pessoas estudarem. Nós não podemos impedir as pessoas de estudarem uma planta. Exatamente. Se fosse carqueja, não tinha essa discussão. Entendeu? O caminho. Gente, o problema é que quem usa cannabis não toma mais remédio de uso contínuo. E nós mexemos no órgão mais sensível da primeira economia do mundo, que é o bolso. É verdade. E tem o detalhe também, a gente não falou, mas quando a doutora Janaína colocou o livro, né, aí eu lembrei aqui que estava na pauta da gente falar a pronúncia, eu vou falar aqui uma palavra que eu não conhecia, mas pela acentuação é cânhamo. 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 O texto dessa PL trata ainda do chamado uso industrial da cannabis pela comercialização de produtos derivados do cânhamo, uma versão da planta que não causa efeitos alucinógenos devido à baixa concentração de THC encontrada. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos falar
sobre também esse derivado, produtos derivados do cânhamo, tá bom, gente? Então, queria agradecer demais a presença da doutora Janaína, Melissa Leal Pires, Rafael Depinho. Muito obrigado, programa excelente, muito didático. E na sexta-feira a gente volta, dia 4, com a Alexandre Moreira, a vereadora lá de Quissamã. Obrigado, pessoal. Até a próxima oportunidade. Um abraço. Tchau, obrigada. Tchau.